Isso aí, galera, bora lá para mais um rerun. Por favor, não desligue, não saia desse vídeo. Ajude aqui o trabalhador a também ter o descanso merecido. Poxa, o padrãozinho algoritmo não deixa eu tirar férias, mas 10 anos, hein? 10 anos que o canal completa agora em fevereiro de 2025 e eu preciso de umas férias. Então, nesse período agora de janeiro, eu vou estar intercalando vídeos novos com os famosos reruns. Sim, os reruns. Por quê? O canal nesses 10 anos produziu muita coisa legal, que está lá atrás, numa época que dava para produzir conteúdo com mais calma, com mais leitura. Então, a galera que acompanha hoje o canal não acompanhou boa parte desses vídeos mais antigos e tem muita coisa legal aqui no canal. O algoritmo não oferece isso. Então, eu vou oferecer para vocês. É uma forma de eu também conseguir tirar uma férias parcial, mas vou conseguir trabalhar um pouco menos. E eu peço a você que acompanha aqui o canal, você que ajuda a manter o canal, que, por favor, mantenha o seu apoio agora, mesmo nesse período de programação, assim, um pouco mais, vamos dizer, em ritmo de férias, vai. Por quê? Porque senão a gente não consegue se manter aqui. O algoritmo é muito cruel, não tem como eu não continuar publicando. As lives, domingo, 21 horas, vão continuar acontecendo, tá? Mesmo que, às vezes, de maneira improvisada, vão continuar acontecendo. E os vídeos eu vou continuar soltando aqui no mesmo horário de sempre, meio-dia, só que ao invés de sempre termos um react, nós vamos estar intercalando aí o react com o rerun. Então, bora ajudar. Continue assistindo, continue deixando like, ajudando nos comentários e mantendo o apoio à galera que já apoia aqui o canal, para que a gente possa continuar por 10 anos, mais 10 anos e quanto tempo a gente precisar. Beleza? Então, era isso. Não esqueçam o like, não saiam desse vídeo porque tem conteúdo muito bacana e, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Parte importante da base de argumentação da Escola Austríaca de Economia é a ideia das preferências temporais, uma tese de Bombavec. Tá bom, inicialmente nem é dele, ela foi apresentada ainda na geração de Marx por Nassau Sênior, conhecida na época como teoria da abstinência. O que o Bombavec faz é basicamente tentar justificar a exploração da mais-valia identificada por Marx. Essa ideia é apresentada pelos seus seguidores como a refutação da mais-valia marxiana. O que não é verdade. Não é verdade porque Bombavec não diz que não há exploração no trabalho. O que ele faz é tentar justificar essa exploração, através de uma formulação que coloca o fator risco como justificador da exploração do trabalho, o que não justifica. Não, porque ele despreza, em sua teoria, a mais-valia relativa, que Marx demonstrou atuar, por exemplo, quando o capitalista reduz os custos de produção, ganhando escala, como aponta Bombavec em sua formulação. A questão é que ele parece não diferenciar mais-valia absoluta de mais-valia relativa. Parece não ter enxergado onde Marx identificou esse processo no sistema. O que é, no mínimo, estranho, já que ele se dispõe a apontar a incoerência na teoria da mais-valia. Resumidamente falando, Bombavec diz que o capitalista fez a opção de não consumir parte do fruto do seu trabalho de maneira imediata e, com isso, poupar. Para usar essa poupança para se especializar e para empreender. Nesse empreendimento, há risco de falência, o que faria com que o empreendedor perdesse tudo aquilo que produziu e não consumiu pela sua preferência pela poupança. Mas ele argumenta que o trabalhador que vende sua força de trabalho não corre o risco que corre o empreendedor. Ou seja, o empreendedor prefere o risco do empreendimento à certeza do salário. Bombavec defendeu que há uma natural preferência do ser humano por um consumo imediato. O empreendedor é um ser humano capaz de abrir mão dessa preferência para poupar. Esses fatores, para Bombavec, fazem a exploração moralmente válida. Ela seria válida pela preferência ao não consumo, que é a poupança, em função do risco, que é o empreendimento. Logo, o trabalhador não assume o risco e consome imediatamente o fruto do seu trabalho. E assim, a mais-valia se justifica. Ela seria os juros, o lucro do empreendedor. Percebam que essa tese parte da igualdade de opções entre os indivíduos. Os coloca na opção de poupar ou de consumir, de assumir o risco ou de ter a segurança do salário. Coloca os indivíduos em igualdade de condições de optar. Para elaborar essa ideia,
Bavinck usa o exemplo de Robinson Crusoe, que em uma ilha abre mão de consumir parte do que estava pescando para poupar. E poupando parte de sua produção diária, logo ele teve como deixar de pescar para ter tempo de construir uma rede de pesca. Assim, consumindo menos durante um tempo, ele pôde construir um equipamento de pesca mais eficiente que faz com que o mesmo tempo empreendido na atividade possa agora render várias vezes mais pescado. Nesse exemplo, Crusoe assumiu o risco de não se alimentar para depois ter uma melhor alimentação, para ter mais tempo livre ou mais tempo para desenvolver estratégias para ter uma melhor qualidade de vida. Porém, se seu plano desse errado, ele estaria fraco para voltar a pescar, e assim encontraria dificuldades maiores, que no caso dele ter continuado pescando da maneira como ele já vinha fazendo. Aí já percebemos que Bavinck não refuta a mais-valia, ele a justifica moralmente. Depois percebemos que essa justificativa moral é somente fruto de um sofisma. Nessa elaboração, Bavinck despreza todo o conhecimento socialmente construído, que é necessário para a elaboração do trabalho. Também, essa teoria advém de um exemplo surrealista, a fim de sustentar o argumento. E por último, desprezou que no formato em que a sociedade está estabelecida, muitos simplesmente não podem fazer a opção de não consumir, porque já vivem no extremo da subsistência. Veja, eu não posso deixar de trabalhar num emprego que me explora para construir um empreendimento que eu possa ganhar mais. Também não posso poupar uma quantia que me possibilite abrir um negócio com mínima perspectiva de lucro, porque o que eu sou capaz de me abster de consumir mensalmente faria com que eu dispusesse de tal capital somente daqui a 50 anos. Ou mais, e mesmo para aqueles que depois de muitos anos poupando conseguem abrir o seu próprio negócio, o risco de falência é muito maior que o dos capitalistas estabelecidos, justamente em função da escala de suas produções que permitem preços mais competitivos. Em primeiro lugar, ao desprezar o conhecimento socialmente construído, Bavinck não compreende que para optar e empreender, o indivíduo usa necessariamente esse conhecimento. O acesso a tal conhecimento é um dado objetivo. A construção do ser social que quer empreender é um dado objetivo da realidade material. Portanto, nem todos têm o mesmo nível de acesso a tal conhecimento. Todo conhecimento humano advém da nossa capacidade socialmente desenvolvida de compartilhar conhecimento, do fato de sermos indivíduos que andam em bando e não isolados em competição individualista. Esse mecanismo ele começou ainda lá na arte rupestre, provavelmente, acho que até antes. Ou seja, socializar conhecimento o torna cumulativo. Isso foi um diferencial importante no desenvolvimento da espécie humana. Espécie essa que vem se desenvolvendo desde sempre com base na coletividade. Somos um ser social, biologicamente falando. E compartilhar conhecimento foi uma das formas por nós encontradas para nos tornarmos o topo da cadeia alimentar. Tá, mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso, por si só, já refuta a teoria de Bavinck. Porque não dá a todos a mesma condição de empreender. O acesso ao conhecimento ele não é universal. É um dado da realidade material. Vivemos em bando e compartilhamos conhecimento. Nosso conhecimento individual é fruto da realidade material que se encontramos em meio a esse bando. Isso Marx define como classe. Podemos ter acesso a mais ou menos conhecimento dependendo da nossa posição na sociedade. No exemplo surrealista de Bavinck, o personagem já tem o conhecimento socialmente construído a fim de poder optar. Ele já sabia como se sustentar e já sabia da sua capacidade de abstinência, além de saber o que podia ser mais útil para esse processo, e só assim ele pôde optar. Ao trazermos esse exemplo para a realidade, percebemos que o empreendedor médio não dispõe de toda essa liberdade. Ele não tem o mesmo acesso ao crédito, ele não dispõe da mesma capacidade de poupar, ele não dispõe da mesma realidade material para iniciar o seu empreendimento, nem do mesmo acesso à informação. Ao desprezar o conceito de classe, Bavinck despreza que o acesso à informação também é uma questão de classe. E vejam, isso não é uma questão de interferência do Estado, é uma questão materialista histórica. Cada indivíduo parte de determinada realidade material, que é fruto de acumulação histórica, dos resultados da dialética entre os antagonismos de classes socialmente estabelecidos, e não como num jogo de banco imobiliário, onde todos começam com dados, um valor lá e informações iguais. Esse exemplo ainda despreza totalmente o capitalismo financista,
que opera na forma de monopólios, onde os riscos são totalmente minimizados e os lucros altamente maximizados. Ele atribui ao Estado os monopólios, já que os monopólios jogam por terra essa teoria que abrange só os pequenos e médios empreendedores, já que entre os grandes, a formação dos monopólios altera completamente a composição do risco. Ele faz isso pela necessidade de reconhecer que a realidade material conjuntural não permite sua formulação. Logo, ele cria um artifício que é a idealização de uma sociedade nunca antes existente historicamente, para só então, nessa sociedade hipotética, aplicar a sua tese. Uma grande desonestidade. Ele, por exemplo, faz isso para justificar a ausência dos conglomerados e para justificar a ausência da produção em escala e a consequente redução dos riscos. Ele faz uma construção baseada apenas nas atividades dos pequenos burgueses e restringe a abrangência do que diz a uma suposição de realidade. Essa questão dos monopólios, por exemplo, é dada como natural em meio à economia de mercado. O próprio Mises, também da escola austríaca, admite isso. É uma formação que visa minimizar riscos e maximizar lucros, eliminando a concorrência e ganhando escala, manipulando preços a fim de absorver novos concorrentes, com a proposta de mais lucros e menos riscos, através da formação do monopólio. Além dos monopólios, o exemplo também despreza a atividade de especulação financeira, que especula meramente com juros, variando o portfólio de investimento e obtendo uma correlação negativa de risco reduzido na economia. Ao desprezar esses exemplos de capitalistas na economia, Bavinck despreza os agentes mais influentes na economia capitalista. E ao fazer isso, ele relega sua teoria somente aos pequenos e médios empreendedores, já que a mesma lógica não se aplica aos negócios realizados pelos grandes capitalistas, que têm uma relação bastante diferente com o fator risco, no caso, praticamente zero no rentismo. E por fim, no atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas, a maior parte da população está delegada a uma situação que suas necessidades básicas já são muito difíceis de serem satisfeitas. O nível de exploração capitalista faz com que a maioria das pessoas sobrevivam de crédito, faz com que a maioria tenha contas a pagar. Ou seja, numa situação que preferências temporais não seriam uma opção. No atual estágio, a acumulação capitalista já concentrou a riqueza a tal ponto que a mão de obra, custeada por escassez artificial extrema, já custa menos que o custo de vida mínimo da base produtiva da população. Uma situação que coloca o empregado e o empregador em situação de grave desigualdade na hora da negociação, onde, na prática, o risco maior está ao lado do empregado. A mecanização, a retração da demanda de consumo e o aumento da escassez diminuem a massa salarial e geram excedente de força de trabalho. Assim, o risco do empresário é repassado ao trabalhador em forma de desemprego. Até então, eu já posso dizer duas coisas. Primeiro, o Bavinck não refutou a mais-valia, ele tentou a justificar moralmente. Segundo, ele falhou miseravelmente na sua tentativa, pois ele apresenta um exemplo surrealista que despreza a realidade material. Um exemplo que perde a validade moral, que se baseia na igualdade de oportunidades entre o empreendedor e o trabalhador assalariado. Um exemplo que, na prática, apenas valora o lado dos indivíduos que já têm uma realidade material construída a ponto de permitir a opção pelo empreendimento. Ou seja, em última análise, um exemplo que corrobora a mais-valia marxiana, já que continua a afirmar que só é capaz de produzir capital excedente quem já é detentor de capital. E continua dizendo que quem só tem a força de trabalho só tem como sobreviver a vendendo. Ou seja, vive tendo sua mais-valia explorada pelo burguês que tem a opção de investir. E por fim, sem a mais-valia, sem lucro, sem exploração. Marx se dedicou a estudar os grandes capitalistas. Se dedicou a estudar o processo de acumulação primitiva de capitais, que constituíram os grandes capitalistas, que exploram a mais-valia. Marx justifica que não se trata de preferências temporais, na medida em que estuda uma realidade materialmente construída através da dialética das forças antagônicas que constituem o ser social. Marx parte de dados objetivos, não de construções hipotéticas. E ao fazer esse estudo,
Ele percebeu a concentração e o mecanismo que resulta na concentração do capital e na seguinte exploração necessária para esse processo se manter. O pequeno burguês, nessa cadeia, consome insumos produzidos pelo grande capitalista. E é esse quem, em última instância, determina um nível de exploração da mais-valia. Ou seja, Marx foca sua crítica no grande burguês, justamente porque a mais-valia extraída pelo pequeno não é a mesma extraída pelo grande, que é quem determina o funcionamento do mercado. Bavinck, para fazer sua crítica, despreza o grande capitalista, colocando em contraposição o pequeno burguês e o proletário. Ele faz isso propositalmente, a fim de ignorar um fator que determina as relações de trabalho e oportunidade, que são os grandes monopólios e os rentistas. Ou seja, ele despreza os verdadeiros agentes que determinam o funcionamento do mercado. E mais, Bavinck não compreende que Marx, ao analisar a composição do capital, identificou que os custos de todos os riscos, tipo desgaste, quebras, investimentos e etc., são incorporados ao custo do trabalho. São fatores calculados pelo capitalista, que ajusta suas margens a fim de eliminar essas perdas. Tudo isso é transformado em exploração cada vez maior da mais-valia, e não convertido em risco para o capitalista. Bavinck constrói toda a sua teoria sobre uma hipotética ideia de mercado livre, onde não se sabe como teríamos nossas diferenças materiais reduzidas ao ponto de termos as mesmas oportunidades de empreendimento. Ou seja, uma realidade meramente imaginável, porém nada factual. Marx fez o processo justamente inverso. Partiu de uma análise da realidade material dada. Tal ideia de preferências temporais, nesse sentido, não passa de uma ideia abstrata reduzida a uma condição de mundo meramente hipotética. As verdadeiras preferências temporais se dão dentro do limite da liberdade imposta pela realidade material do ser social, que é fruto de uma construção dialético-materialista histórica. Bavinck simplesmente não diz de onde o capitalista vai tirar o lucro para investir e se arriscar. Ele simplesmente supõe uma condição de igualdade para todos, enquanto Marx fez uma construção pautada em uma análise de dados histórica. Bavinck despreza também que as relações de negociação entre o capitalista e o empregado não são livres. São imersas a grande desigualdade de condições de barganha. E essa desigualdade é fruto de uma construção histórica de cada ser social, e não de opção do indivíduo livre. Bavinck elabora sobre uma realidade hipotética que não tem qualquer relação com a forma de especialização do capitalismo. O maquinário não é fruto de uma construção artesanal que pode lá ser realizada por um indivíduo. É fruto de um complexo e especializado sistema social que requer conhecimento técnico não trivial. E como dito antes, o acesso à informação, embora socialmente construído, não é nem perto de ser universal. É uma questão de classe em última instância. Bavinck não compreende que, na realidade, quando um capitalista quebra, o que vai à falência é o seu empreendimento, não o indivíduo capitalista. Esse continua tendo a posse de todos os bens adquiridos através da exploração da mais-valia, o que permite ao burguês um novo investimento, enquanto o trabalhador demitido com a falência do negócio não acumulou nada e agora está sem condições de sobrevivência. Ou seja, Bavinck inverte o risco. Na verdade, o risco maior no capitalismo não está no empreendimento, está em não ter capital para investir. E como demonstramos, o capital para investimento não é uma questão de preferência temporal, é uma construção materialista histórica. E mais, Bavinck não identifica outros riscos na atividade produtiva, como os acidentes de trabalho, doenças, demissões, riscos que o capitalista não corre, pois sua subsistência não depende do seu trabalho, depende de sua posse dos meios de produção. Ou seja, esses riscos não existem para o burguês. Bavinck não se interroga por que existem milhões de pessoas que não deixam de consumir para se tornar explorados, enquanto uma parcela ínfima se transforma em empreendedor passando a explorar a mão de obra dos outros. É uma visão aristocrática de mundo, onde só alguns pré-determinados, pré-selecionados têm condições de fazer essa opção sacrificante da preferência temporal. Bavinck, para elaborar sua construção, se obriga a manter-se longe de qualquer análise da realidade socioeconômica dos indivíduos, que estão lá em condições de realizar a troca capitalista. Dos indivíduos que vão ter que optar por consumir ou poupar. E esse desprezo se dá ao fato da premissa que os indivíduos são iguais em oportunidades.
ou são, no mínimo, pouco diferentes em condições de oportunidades. E ele tem que fazer isso porque, como vimos, os indivíduos não são iguais em oportunidades de optar. Então, continuamos da mesma forma. Se Bavinck não refutou a mais-valia, se ele só tentou a justificar moralmente e se falhou miseravelmente em fazer tal justificativa, podem tentar novamente, porque a mais-valia continua aí e ninguém consegue provar que ela não existe em meio ao capitalismo.